está no ar. O podcast que vai mudar a sua mentalidade. Aqui nós temos inovação, gestão, administração e um pouquinho mais que vamos ver hoje. Porque pode mudar, Paulo? Não só pode, como deve. E hoje temos algo excepcional que eu digo que é essencial para todas as empresas. Nós vamos falar direto para os empreendedores, porque eu tenho uma pessoa que eu posso chamar que é meu amigo pessoal. Ele que é CEO de 3 empresas voltado para o empreendedorismo, para grandes empresas, para pequenas iniciantes. Ele atende todo o porte. Ele que é Ricardo Amos, presidente da Somamos, Somacred e a outra eu não recordo. Somamos Solution. Somamos Solution. Ele é uma pessoa que traz soluções para toda empresa. É um prazer ter você aqui, Ricardo. É um prazer todo meu, obrigado pelo convite. Me sinto honrado de poder fazer parte desse podcast e ter esse bate-papo com vocês. Vai ser um momento muito incrível. Obrigado a todos aí que estão nos assistindo. Gente, você não pode perder esse podcast. Se você já tem algum conhecido que tem uma empresa que está iniciando ou que já faz anos que está no mercado, mas não consegue crescer, hoje nós vamos trazer soluções para trazer crescimento e o mais importante, colocar dinheiro no seu bolso. Perfeito, é exatamente isso. A gente consegue, com boas práticas de mercado, ajudar pequenos empresários a conquistar aí um sucesso como empresário e empreendedor. É isso aí. Isso aí. Hoje, então, você que tem já a sua empresa, você que é empreendedor, microempresário e está aí patinando um pouquinho nas suas finanças, nos seus números, né, da empresa, esse é o momento. Esse é o seu episódio. Pega papel, caneta, anota as dicas que vamos dar aqui, porque isso vai ser uma virada de chave para você crescer com a sua empresa e melhorar a sua gestão. É isso aí. Ricardo, vamos lá. Hoje eu já utilizo muitos dos serviços da Somamos e eu acho muito interessante porque, vamos pegar o seguinte exemplo. Eu acredito que ninguém que abre um CNPJ no Brasil sonha em ficar pequeno. Perfeito. O problema é que muitas vezes nós começamos com uma mentalidade pequena e justamente por causa dessa mentalidade nós não crescemos. Você já tem quantos anos ajudando pessoas a saírem de uma mentalidade pequena e entender que pode ser grande? Perfeito, né? A Somamos, ela nasceu de um propósito de vida, né? Dentro da minha vida pessoal, minha vida ministerial, nós temos como propósito em ajudar pessoas, né? Desde familiares, amigos. E quando eu fui para o ramo empresarial, eu sentia essa necessidade, que por todo o conhecimento que nós passamos, faculdade, MBA, pós-graduação, eu adquiri conhecimentos que eu poderia multiplicar. Eu cheguei a ser gestor financeiro de uma empresa, não tinha mais para onde crescer. Cheguei no limite, era acima de mim tinha o dono da empresa. E aí cheguei a um momento de falar, eu acho que eu posso mais. Eu posso agregar mais. E foi quando nós saímos e montamos a consultoria. E começamos com essa ideia de unir os conhecimentos para ajudar os pequenos empresários. Então o empresário ele é bom naquele ramo que ele escolheu fazer. E nós somos bons em administrar aquele segmento. Então por isso que nós não temos um segmento específico, né? Então qualquer segmento se adapta às boas práticas que nós hoje desenvolvemos. O nosso intuito é exatamente isso, Paulinho. É a gente agregar conhecimento naquilo que falta para ele. Porque a gente acredita que bons empresários rodeados de bons profissionais, o sucesso dele é garantido. Maravilhoso. Eu acredito muito na tese que todo mundo, quando começa uma empresa, ela começa com 2 Cs. Cara e coragem. Cara e coragem. Porém, eu falo que todo mundo tem que acrescentar mais 2 Cs para ser um total de 4. Perfeito. Que é conhecimento e competência. Porque se você não tem isso, você não consegue evoluir. E como é que a Somamos tem ajudado a desenvolver competência nas empresas? O mais legal é que assim, seu irmão é engenheiro de formação. Então, com certeza ele estudou que para você subir um prédio de tantos andares, você precisa fazer um alicerce bem feito. Então, dependendo da quantidade de andares que você quer fazer, né, a bitola do ferro ela é diferente. O tamanho do baldrame ele é diferente. E é assim que a gente tenta implantar o conhecimento dentro das empresas. Eu sou pequeno,
Então vamos estruturar isso para quando você crescer, você cresça com, fortalecido, que você tenha uma boa estrutura. E é como você disse, cara, coragem, competência. Só vai ter competência quem busca o conhecimento. Então imagina para você ter um profissional dentro da sua empresa e qualificá-lo ele com a legislação que muda. Toda semana muda a legislação com treinamentos. E esse profissional vai se tornar caro para você. Por isso que a consultoria diminui esse custo. Porque enquanto nós temos um profissional que pode atender 3, 4, 5 empresas. Então o custo desse profissional ele é diluído. Então nós temos... trago pessoas competentes para o nosso time para poder auxiliar as empresas. E nós da Somamos temos uma cultura de trazer jovens também para implantar a nossa metodologia. Porque hoje um dos maiores desafios dos empresários é contratar pessoas boas. Antigamente olhava muito currículo, né? Deixa eu ver, o cara fez uma MBA, não, legal, esse cara é bom. Não é bem assim. Hoje você precisa contratar o caráter. E aí você treina as habilidades. Tem muita gente contratando habilidades e a pessoa não tem caráter, não tem nenhum. E isso é muito ruim para a cultura da empresa. A cultura da empresa ser corrompida por pessoas que não pensam igual a você. Então nós temos também esse desafio, trazer jovens e formá-lo dentro da nossa metodologia, dentro da nossa cultura, que nós acreditamos para ajudar o nosso cliente no crescimento. Isso é bom. Essa parte de trazer os jovens também, porque o mercado ele muda. Ele é flexível, ele é inovador, a cada instante, como você falou, tanto das leis, sempre está mudando, como a forma também de negociar. E, claro, o currículo é importante, você ter conhecimentos, você ter habilidades, com certeza. Nós temos consultores também extremamente experientes, vivido, não só acadêmico, né? Porque você tem um conhecimento acadêmico, que o cara conhece no papel, mas não teve a vivência. Você não pode justificar a idade dele, se ele é mais experiente ou não. O que vai valer é por onde ele passou, quais tipos de convivência empresarial que ele teve. Então não está muito pautado a idade, né, e nem formações, e sim pela experiência profissional que eles tiveram. Então nós temos esse mix. Nós temos os jovens e nós temos os experientes. E aí que a gente consegue entender a necessidade do cliente para alocar o melhor consultor dentro daquela necessidade. Né? Verdade. E você tendo hoje uma mescla, tanto essa experiência quanto a juventude, para essa área, Ricardo, a questão de inovação, de criatividade, as redes sociais, o jeito que o mercado hoje ele atua, que se negocia hoje muito pelo digital, isso influencia muito nesse seu ramo também? Muito, demais. A gente tem que estar sempre em atualização, sempre participando de feiras, assistindo muito podcast também, lendo livros, entendendo as notícias atuais para você se antenar. De repente você está numa prática fazendo algo que já está ultrapassado, obsoleto. Né? Então nós temos que trazer a novidade para o nosso cliente. Né? Então nós temos que sempre estar em constante aprendizado e buscando conhecimento o tempo todo. Eu gostaria de fazer uma pergunta até para deixar claro para o nosso público. Vamos lá. Hoje, quando um empresário, alguém decide ser um empresário, abre um CNPJ, ele precisa por obrigatoriedade ter uma contabilidade. Perfeito. Eu sei que isso é um dos seus serviços, mas vamos lá. Aonde a Somamos atua? Bom, o principal segmento dela e onde nasceu tudo é na consultoria empresarial. Então nós somos uma consultoria empresarial de gestão de resultados. Claro, cada cliente está em um momento e cada cliente tem uma necessidade. Tá? Então nós atuamos com a melhoria de resultados, né? Entendendo o seu cenário de vendas, entendendo os seus produtos, melhorando os seus processos, revisando os seus controles e atuando diretamente na diminuição do seu custo e aumento da sua receita. Não tem melhoria de resultado a não ser aumentar a receita ou diminuir custo. Ou os dois ao mesmo tempo, melhor ainda, para você ter aí uma boa gestão. Então nós atuamos com essa consultoria, né? Esse é o carro-chefe. E depois disso nós fomos vendo a necessidade dos clientes
em também ter um parceiro contábil, fiscal e cuidar da folha de pagamento. Por quê? Imagine você ter um profissional dentro da empresa para fazer tudo isso. É legal, mas é custoso, te custa muito. E você está muito suscetível a erros, porque você não vai estar sempre com as melhores ferramentas, né, de gestão, né, e você não vai conseguir capacitar o seu profissional com todas as atualizações tributárias. Por isso que se nasceu a contabilidade, que está dentro do nosso serviço também, que é bastante interessante. E chegou a época da pandemia, nós vimos uma necessidade de também terceirizar o departamento financeiro de algumas empresas. Por quê? Empresas menores, imagina ter um analista financeiro para cuidar ali de contas a pagar, contas a receber, fazer a conciliação, é caro. Então a gente também consegue ter profissionais para terceirizar essa parte, de forma que o nosso empresário hoje, pela manhã, recebe um extrato financeiro, dizendo: você tem tanto na conta, tanto para receber, tanto para pagar, seus pagamentos já estão no banco, para ele só fazer a aprovação, conciliação bancária, e no final do mês a gente apresenta um fluxo de caixa. Então, você terceiriza a preocupação do empresário. Para quê? Para ele cuidar dos clientes dele e a gente está cuidando dele. Então, é uma forma que nós encontramos de trazer mais serviços para dentro do nosso segmento, né? É maravilhoso. Uma gestão financeira também, né? Exato. Do dia a dia, né? O dia a dia precisa acontecer. Imagina, você está preocupado lá em atender seu cliente, em vender mais, ou fazer entrega, e eu falo: não, tem uma nota fiscal que tem que pagar hoje. Você não recebeu a nota? Cadê a nota? E aí paga juros, e paga atrasado, e o fornecedor corta o fornecimento porque você não pagou, você não sabe onde está a nota. Então, nós terceirizamos toda essa gestão para você não se preocupar com isso. Legal. E assim, hoje, você pega uma empresa, mesmo que está iniciando, mas ali ela já tem uma ideia de crescimento, de estabilizar mesmo, de ter funcionários, de ter produção. Mas isso também serve, por exemplo, para quem está assistindo que quer virar microempreendedor. Quero ser MEI, não pretendo no momento contratar ninguém, será só eu sozinho, então eu mesmo faço minha gestão, as entradas, as saídas, não preciso de consultoria, de contabilidade, de gestão, que com certeza precisa também, mas dá para atender também essa pessoa? Sim, aí às vezes é um trabalho pontual, é um direcionamento. Né? Então, poxa, Ricardo, eu tô meio aqui, como é que eu posso fazer? A gente, são projetos pontuais, a gente entra, estrutura, né, capacita e sai de cena. Então, todo projeto nosso, a gente sempre preza por início, meio e fim. Tem uns que dura 3 meses, tem alguns que dura 6, alguns 1 ano, outros 2 anos. Mas todos precisam ter começo, meio e fim. A não ser os trabalhos recorrentes, que são a contabilidade, isso é prestação de serviço. Você tem o BPO financeiro, que são prestação de serviço, isso acontece mensalmente. Uma abertura de empresa, então você fez, finalizou e entrega para o cliente. Mas a consultoria, ela sempre tem começo, meio e fim, né? Então, mesmo que seja pequeno, os direcionamentos, mas a gente faz isso independente do tamanho, tá? Independente do tamanho da empresa, a gente tem profissional para atender. Deixa eu entrar um case aqui, que é um case pessoal. Na minha empresa, a gente, 4 anos atrás, a gente falou assim: cara, a gente tá crescendo muito. A gente já tinha 7 pessoas na empresa. E quando a gente falou assim: olha, a gente precisa profissionalizar isso aqui, porque já tinha 8 anos de existência, né? 8 anos de existência. A gente falou: não dá pra ficar como tá fazendo. A gente fazia pedido, talvez seja seu caso ainda, na mão, né? Tava aquele papelzinho lá, folha carbono, usávamos lá, talãozinho. É isso. E aí falava assim: tá, vamos crescer. Como é que a gente cresce? Aí a gente começa a estudar. Aí chegamos, pegamos a Somamos, que o Ricardo veio nos apresentar e falou assim: gente, mas consultoria é para empresa muito grande. A gente, engraçado, né? A gente quer crescer, mas não quer se comparar com os grandes. Não quer se comparar com os grandes. Sim. E aí o Ricardo, ele veio até nós e apresentou, falou: vocês já fazem isso? Não. Vocês já fazem isso? Não. E eu acho que eu disse em todas as respostas do Ricardo, eu acho que a única que a gente falou sim era: a empresa tá aberta? Sim. O restante foi tudo não. E o que eu acho interessante, porque é um case de sucesso. Eu achava que a Chapa Forte era grande naquela época. Depois que a Somamos, claro, não tira o nosso trabalho, só que ele nos aliviou para que possamos fazer melhor trabalho.
Perfeito. Quando entrou a Somamos, a gente já estima, com um número de 4 anos, que nós crescemos 10 vezes do porte que nós tínhamos há 4 anos atrás. E aí, o que a Somamos nos trouxe? A Somamos nos trouxe a assertividade do crescimento. Por quê? Cada vez que eu dava um passo para crescimento, ele falava, olha, aqui agora você tem que atuar nisso. E é por isso que hoje eu quis trazer para você, nossos telespectadores, qual a importância de você ter uma consultoria. Porque eu achava que eu não precisava. A questão é, para você crescer, você precisa ter consultores? Sim, você precisa ter consultores. A questão é você precisa saber aonde você atuar. E hoje o Ricardo, com a sua expertise, está falando assim, se você quer crescer, não importa se você é um MEI, se você é uma empresa que está começando a profissionalizar seus funcionários, se você quer crescer, você precisa ter uma consultoria. Faz sentido, Ricardo? Total. É exatamente isso. E não só crescer, né? De repente ele chegou a um patamar que ele poderia estar muito melhor financeiramente do que ele está, mas ele não consegue ver. Tem pessoas que só nos aciona quando já está no negativo, quando já está faltando dinheiro, quando ele já está cheio de empréstimo, ou seja, na UTI. Se ele tivesse com os sintomas, já vinha, ó, eu acho que eu preciso melhorar, eu acho que eu preciso de ajuda. Você concorda que é muito mais fácil você reverter o quadro que quando a pessoa já está totalmente endividada? Nenhuma empresa nasce para dar prejuízo. Nenhuma empresa nasce para não sobrar lucro. Né? Então, isso é evidente. Pelo fato de sempre dar lucro, a pessoa acha que não precisa de nós. E, na verdade, poderia estar dando muito mais lucro. Porque ele pode ter problema na precificação, nos seus custos. E muita gente faz a conta, eu compro isso por 50, vendo por 100, estou ganhando dinheiro. Quem disse que está? Quem garante que você dobrando o valor que você pagou no produto está te dando lucro? Você não levou em consideração o seu custo fixo. Nessa precificação o tributo está lá dentro? Precisamos ver. Então é esquecer, né? Porque a gente não tem uma cultura, né, de ter uma educação financeira de berço. E a gente pega tributo, pega aí custo de estoque, fixo, envio comissão, do material. Tem todo o frete. Então tem umas várias outras coisas que precisam ser levadas em consideração, mas ele não vai conseguir ver isso. Então nós ajudamos pessoas que também estão dando resultado, estão trabalhando, estão de fato em movimento, mas que poderia ser muito melhor. A gente poderia chegar e falar, poxa, a gente precisa melhorar isso. Então nós temos diversos cases. Tem cases que a gente chega e fala, ó, para de vender esse produto. Não, mas esse é o produto que eu mais vendo. Tá bom, mas é o que você menos ganha. Então o fato de trocar é trocar a mentalidade. Você não pode medir uma empresa pelo saldo que ela tem no banco. Você não pode medir uma empresa pelo que ela fatura. Você precisa medir uma empresa pelo que de fato ela gera de resultado. Então essa é a medição de empresa que nós precisamos falar, é rentabilidade. E aí você vê muitas alegações, né? Puxa, eu pago muito imposto, Muito empresário paga muito imposto. Tem empresário que eu chego e falo, nossa, eu queria pagar muito imposto. Muito mesmo. Por quê? Se eu precifiquei e eu consigo colocar dentro do mercado o imposto dentro do valor, quem paga o imposto é seu cliente, não você. Então quanto mais vender, imposto tá pagando, mais imposto eu estou pagando, mas quem está pagando não sou eu. Desde que você consiga colocar dentro do seu custo. Então é uma diversidade de ações que a gente faz para melhorar o resultado. E não tem como você fugir da tecnologia. Para você tomar uma decisão dentro de uma empresa, você precisa do quê? De número. Para você ter número rápido, você precisa do quê? Da tecnologia. Então nós criamos uma empresa para fazer a implantação do sistema, para de fato você ter ali informações em tempo real, para se tomar decisões assertivas. Né? Por isso que as empresas foram criando para trazer aí um expertise completo de sucesso, como posso dizer, soluções para os nossos clientes. Então as empresas foram nascendo com esses segmentos de empresa que a gente foi tendo a necessidade com a evolução dos nossos trabalhos, né?
E assim, a criação de uma empresa, ela envolve muito o sonho da pessoa, né? Sim. Então, se trabalha muito com isso. Não é só ali o movimento, o prédio em si, a estrutura. É o sonho da pessoa que ela está colocando ali a vida dela para aquilo dar certo. Ninguém entra, como você falou, numa empresa, se não for para gerar uma receita, um resultado e um lucro, com certeza. Que é o que todo mundo busca também, é aquilo dar certo para falar, meu sonho fez valer a pena, hoje eu vivo do meu sonho. Perfeito. Só que assim, realmente, as pessoas entram nessa de, é meu sonho, vai dar certo, eu vou só com o que o Paulo falou, os 2 Cs, primeiro a cara e a coragem, e só isso vai dar certo. Isso. E eu tiro por experiência própria, é aquilo que coloca, no veneno está o antídoto, na dor está a cura. Então, eu já tive uma empresa, tive uma hamburgueria um tempo atrás, e foi nisso, não, eu vou fazer, eu vou gerir, vou fazer tudo, porque era realmente só isso, a cara e a coragem, vamos lá fazer acontecer, mas tem investimento? Não tenho agora, eu tenho um investimento ali inicial para dar aquele pontapé, gastei tudo que tinha ali. Então você fica naquela, não, vai ter retorno, eu vou conseguir crescer. Lá na frente, depois eu penso em gestão, depois eu penso em contabilidade, fazia o financeiro ali na folha de papel de pão, então ia tabelando, ia precificando da forma que achava que seria rentável. E aí você vê que realmente é onde você erra, aonde você começa a se endividar, começa a conta não bater, então você começa a gastar mais do que ganha e aquilo vai virando um círculo vicioso até realmente não conseguir mais sustentar aquilo. E aí tem 2 situações, né? Você fecha a empresa e ou desiste do seu sonho e se frustra, ou você vai ficar martelando ali a vida inteira, se frustrando cada vez mais e perguntando, será que eu errei? Foi uma decisão errada, mas está ali tentando insistir, acreditando que aquilo vai dar certo. Não, com certeza. Quando envolve o pessoal é bastante complicado. Por exemplo, nós temos a empresa do Paulo, está com 12 anos agora. Então, há um sentimento naquilo. E nós somos imparciais. Então, se eu chegar a um momento de dizer, gente, vamos fechar, eu não vou temer em dizer isso. Eles jamais vão pensar, porque é algo pessoal, tem sentimento, tem sonho. A gente é número, a gente é racional, né? Então eu acho que essa junção também é importante, ter alguém para confrontar e dizer, cara, não vai por esse caminho que vai dar errado. Mas o cara precisa também estar com uma maturidade um pouco avançada para entender que, poxa, o cara chegou aqui e está dizendo que não vai dar certo. Né? Então, o conselho que fica até para os pequenos, quero montar uma empresa legal, já busque a assessoria, busque ali uma consultoria para te ajudar no planejamento. Você nunca pode executar algo sem ter um plano. Então, quando eu vou montar uma hamburgueria, legal, qual que é o custo para fazer um hambúrguer hoje? Quantas pessoas eu preciso para ter? Qual o local que eu vou fazer? Então, assim, olha, eu vou ter que vender 150 hambúrgueres por dia para pagar a conta. Faz uma pesquisa, eu vou conseguir vender 150? Não vou conseguir. Exatamente. Então, para eu começar a dar lucro, eu tenho que vender 151 hambúrgueres. 150 é só para pagar a conta. Entende que o planejamento te ajuda a fazer se o seu sonho faz sentido ou se você precisa repensar também. Então, eu sei que poucos fazem o planejamento, mas é de extrema importância. Isso na vida pessoal e na vida profissional, né? Se você tem, eu quero comprar um carro, qual o planejamento você vai fazer? Porque não é só o carro. Você está olhando só o carro, mas um cara mais experiente vai falar, olha, existe IPVA. Olha, tem a manutenção, o carro ele quebra. Né? Olha, tem a gasolina. Tem o estacionamento. Não esquece que tem o seguro. Aí você começa. É mesmo, o sonho do carro não é só o carro. Então há um planejamento. Mas é só 1.000 a parcela. Legal. E o resto? Exatamente. Os 1.000 eu consigo. E o resto? Então por isso que sonhos são frustrados por falta de planejamento. Por isso que em alguns casos é mais fácil não ter o carro e ter um Uber. Quantas vezes você usa o carro? Isso é um exemplo, tá? Exemplo pessoal mesmo. Quantas vezes você usa o carro na semana? 2. Legal. Quanto você gasta de Uber?
R$80. Nossa, mas no mês é muito, né? Quanto é? 240, R$300. Tem certeza que não é mais viável ficar só de Uber? Não, mas o carro eu vou... Tá bom, mas quanto vai gastar? Estacionamento, gasolina, é isso. E não é que você está dizendo para a pessoa não executar, é para fazer ela pensar que não é só aquilo que ela está pensando, né? Então, tem várias coisas. Nós consultores, a gente vai um pouco além, né, da visão que o próprio cliente está enxergando, né? Gente, olha como é esse entendimento de você saber o que fazer e quando fazer muda o jogo. Total. Só que eu acredito que você não nasceu sabendo, Ricardo. Tudo teve um princípio e eu te conheço de muito lá atrás. Então, Ricardo, fala um pouquinho pra gente, porque quem tá vendo o Ricardo aqui, e eu que conheço que o Ricardo presta serviço para empresas gigantescas, que por contrato a gente nem pode citar o nome aqui, mas ele é o cara na consultoria. Se você precisa fazer sua empresa crescer, saiba que você precisa da Somamos. Só que antes da Somamos, antes do Ricardo ficar bonito assim, ele já não foi tão bonito. Não. Tem um antes, Ricardo. Fala um pouquinho desse antes. Nós nascemos em São Paulo, na Brasilândia, famosa zona norte de São Paulo. Muitos conhecem aí. Meu pai veio da Bahia quando ele tinha 19 anos para São Paulo. Eram, se eu não me engano, 10 irmãos e cada ano vinha um da Bahia, né? Veio um, trabalhou, aí ia lá, buscava o outro, vinha. Todos vinham ver, aí foram assistir um jogo, era o Pelé, né? Santos de Pelé. Todos os meus tios basicamente são santistas. Na hora de chegar o meu pai, levaram o meu pai para assistir Santos e Palmeiras. Aí meu pai viu o Ademir da Guia, virou palmeirense e a gente tem essa herança, né? E aí, meu pai metalúrgico, conheceu minha mãe vinda do interior de São Paulo. E aí, casaram, 3 filhos, morando lá, numa comunidade ali na Brasilândia. E meu pai metalúrgico. Meu pai sempre trabalhou à noite, sempre trabalhou com metalúrgico. O sonho dele é que eu fosse metalúrgico. Eu fiz até Senai e ele me levou numa metalúrgica. Eu trabalhei até meio-dia. Bastante tempo. Até meio-dia. Meio-dia eu fui pra casa, aí eu olhei pra minha mãe, almocei, ela vai lembrar disso. E eu falei, mãe, não é isso que eu quero pra mim, meu pai vai ficar chateado. Eu não aguento mais. Eu fiquei em pé na máquina o dia todo lá. Pai, não é isso que eu quero. O dia todo, meio-dia. Mas lá era das 7 a meio-dia. Eu tava cansado, né? E aí meu pai ficou bastante frustrado, chateado, mas ele entendeu que eu queria outras coisas, né? Eu tinha 16 anos, né? Na época eu já podia trabalhar com 16. Já. E aí eu fui buscar conhecimento. Fiz o Camp em Barueri, Círculo de Amigos, o melhor patrulheiro. Também. Você fez? Só aqui na Lapa. Fiz aqui em Barueri, foi muito bacana. E aí teve uma entrevista que eu não fui porque eu não tinha o dinheiro da passagem. Então a gente veio de uma não tinha muita circunstância, né? Então a gente, né? E a gente foi buscando. Meus amigos terminaram o 3º colegial, todos foram para a faculdade, eu não tinha condições, meu pai falou, não consigo te ajudar agora, então eu fui fazer um curso técnico de contabilidade, na época 2 anos. Então meio que muitos falaram assim, você está um pouco atrasado, terminou o 3º, você ainda foi fazer um técnico. Antigamente eu não tinha conseguido o ITB, você conseguia fazer o 1º, 2º, 3º junto com o técnico, né? Eu não tinha conseguido, então eu fui fazer um técnico à parte para depois ir para a faculdade. E tudo isso foi me ensinando a conquistar as coisas. Sempre com o aprendizado. Então, eu fazia um curso, eu conseguia uma promoção, ganhava um pouquinho mais, eu ia fazer outro curso e as coisas foram acontecendo. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha um desejo de fazer já contabilidade. Então, eu entrei em contabilidade, tinha me formado em técnico de contabilidade, já trabalhava numa empresa de contabilidade. E aí eu fui assistente contábil, analista contábil, supervisor contábil, coordenador contábil, gerente financeiro, controller, diretor. Eu fui galgando posição por posição. Passei por todos, né? Então trabalhei 7 anos numa grande empresa de auditoria. Foi ali que eu aprendi todas as boas práticas de mercado. Teve Natal que eu cheguei em casa às 10h30 da noite, faltando 1h30 ali para a virada do Natal. Isso me forjou muito a ter responsabilidade, prazo, porque se você atende uma empresa fora do país, para eles
tem fuso horário, tem que entregar. Segundo dia útil, fechamento, tem que entregar. Então, basicamente ali dia 1º, dia 2 eu já estava trabalhando. Então, isso me forjou a ser o profissional que eu sou hoje, né? Nos trazendo essas boas práticas e batalhando, né? Então hoje estou casado há 19 anos. Uau! 19 anos. Nós vamos completar o ano que vem 25 anos juntos, desde o ano de 2000. Tenho 2 filhos, né? Raul com 18, Isabela com 13, né? 2 filhos. O Raul é o meu sobrinho adotado, ele é o meu filho de coração, 5 anos que já está comigo. Então tenho 2 filhos, tenho mais 2 sobrinhos que também são meus filhos. Por circunstâncias da vida, ganhei mais 2 filhos. Isso me tornou o homem que eu sou hoje, né? Então o sucesso não está relacionado ao dinheiro, o sucesso está relacionado ao que você é, o que você tem, e não é sobre dinheiro, né? Eu falo muito sobre sonho, que você entrou num sonho que às vezes nós somos empurrados para sonhos que não são nossos. Sim. Que foi o caso lá com seu pai, que queria te fazer um metalúrgico a qualquer custo. Mas qual a importância, Ricardo, de alguém que quer crescer realmente seguir o seu sonho como você seguiu? É você saber, é você visualizar onde você pode chegar mesmo sem ter condições para isso. É você ter um propósito. Qual é o seu propósito? Muitas empresas têm missão, visão e valores. Isso é de praxe, mas poucas empresas têm propósito. Quando você tem um propósito definido, nenhum processo vai fazer você desistir. Por mais que as circunstâncias dizem que você não vai conseguir, as circunstâncias podem tentar fazer você parar, mas você, quando tem um propósito muito alinhado, isso te dá energia para você continuar. Então isso é muito, muito latente dentro do coração. E há 7 anos atrás, quando eu realmente me encorajei e falei, poxa, eu vou criar algo para ajudar com o propósito. O propósito da Somamos hoje é capacitar empresas e empresários a melhorar os seus negócios. Esse é o nosso propósito. Isso que faz todos os dias a gente não desistir dos nossos sonhos. São os propósitos. Verdade. Propósito de vida é o que te guia, né? Você pode ter um sonho, pode ter uma vontade, mas às vezes no primeiro desafio, no primeiro contratempo, você desiste porque não era o seu propósito, era uma vontade. Propósito, você luta, você ultrapassa barreiras e vai até o fim. Com certeza. E é muito bonito ver sendo o propósito da Somamos fazer empresas crescerem, porque é uma consequência, né? O seu crescimento vem desse seu propósito. Eu sempre digo, né, que é um produto que eu não saio 6 da manhã batendo nas portas. Não é um produto que eu saio toda manhã, vou lá, bato na porta. Oh, tudo bem, eu sou o Ricardo. Eu presto consultoria, o cara, legal, tá bom, obrigado. Ninguém vai abrir uma porta. Então o que vai me sustentar? Bons trabalhos. Então todo trabalho para mim é como se fosse o último. Eu faço o melhor para o meu cliente. Eu tento trazer as melhores soluções, os melhores profissionais para fazer o melhor trabalho, porque é ele que vai ser meu vendedor oculto, é ele que vai divulgar o meu trabalho para um outro empresário. Então por isso que esse ânimo, essa vontade, esse desejo, todos os dias precisam ser renovados, que é o que vai sustentar a nossa empresa de pé hoje. Principalmente porque hoje a Somamos tem uma cara que é o Ricardo. Sim. Mas tem todo um time que vai por trás dele. Mas o que é importante que você hoje consegue segurar um time tão forte é porque lá atrás você precisou segurar a barra de muita gente. E eu queria que se você pudesse nos falar um pouquinho da sua família, como é que você diz, por exemplo, como é que você se tornou pai do seu sobrinho, como é que isso aconteceu? Eu aprendi muito com meu pai, né? Meu pai estudou acho que até a 3ª, 4ª série, né? Sabia escrever muito precário, digamos assim, né? Mas sempre trabalhou, sempre honrou o nome. Uma coisa que ele me ensinou, ele falou, cuida muito do seu nome. Cuida muito do seu nome, não empresta seu nome. Meu pai falava muito isso, porque se a pessoa não cuidou do dela, não vai ser do seu que ela vai cuidar, né?
Uma vez eu tirei uma geladeira para minha irmã e ele ficou bastante chateado. Não, você não pode. Cuida do seu nome. Não, pai, vou ajudar e tal. Ele falou, então, mas não faça isso. Meu pai era muito certinho. Isso me ensinou a ser um pai. A minha irmã Regina, ela foi acometida com câncer, né? Isso em 2014, 10 anos atrás, acredito. 2015, mais ou menos. Ela ficou 3 anos cuidando, tratando, tentando de fato ali. A gente fez de tudo para tentar reverter, mas não estava nas nossas direções, não era a gente que controlava. E ela veio a falecer. Mas como ela era já divorciada há muito tempo, quando o Raul tinha 5 anos de idade, 4 anos de idade, ele já estava com 12 anos, né? Então ele já não tinha essa convivência e por um convite da minha esposa falou, por que a gente não fica com ele? E aí deu tudo certo, ele queria muito também ficar conosco, o pai morava um pouco distante, hoje ele está mais perto, sempre está vendo o Raul também. E aí foi uma decisão da gente vir, né? Para minha esposa é mais difícil, imagina, do nada, um menino de 12 anos dentro de casa. E a gente só tinha a Isabela, eu acho que ela tinha 7 na época. A gente só tinha a Isabela, mas como era eu, a Ruth e a Isabela, sempre tinha 2 lugares sobrando no carro. E a gente não percebia que todos os lugares que a gente saía, tava a Regina e o Raul dentro do carro. Então a gente tinha uma proximidade muito grande dele. E ele foi um desejo dele também, querer ficar conosco. Minha esposa convidou e graças a Deus foi uma adaptação muito boa. Hoje ele está com 18 anos, fazendo faculdade, trabalhando, e ele tem sido uma bênção para nós, nossa vida. E a Isabela se dá muito bem com ele, né? 13 anos, tá uma moça já. Chegou ontem, pai, eu vou no cinema com as meninas da igreja, pleno feriado. Falei, legal, Raul, eu vou para casa de uns amigos e foram também. Então é legal a gente saber que agora o futuro vai depender deles. Eles também precisam buscar, querer, né? Até onde a gente pode ajudar, criar, a gente faz o possível. Mas aí ele que vai seguir os caminhos deles. E o Raul hoje segue os caminhos do pai? Ou ele tá trilhando os próprios? O Raul não tem a mínima vontade de querer. Meu sobrinho, sim, né? O Alessandro, ele é o meu sobrinho mais velho, meu filho mais velho. E ele tá comigo, ele já tá 4 anos comigo, 4 para 5 anos. Já tá formado em contabilidade, já perito em Excel, já tá... Hoje ele já toma conta de uma das nossas áreas de BPO, já é ele que é o responsável, ele sim. O Raul não, o Raul é mídia, propaganda, marketing, é o que ele gosta, é o que ele serve também. Na igreja ele já trabalha com isso, e ele gosta e eu dou todo incentivo para que ele de fato aí alavanque a carreira, porque o trabalho você precisa gostar, o próprio nome já diz, é um trabalho, tá? Então você precisa fazer algo, não que só dê dinheiro, mas que você gosta de fazer. Porque já pensou, se acordar numa segunda-feira, chovendo, fala, poxa, eu tenho que ir para aquele lugar, não quero mais. Então, quando você já não faz o que gosta, se torna mais difícil de você trabalhar. Então, eu sempre deixo eles muito tranquilos. A Isabela ainda, a gente tem alguns indícios, mas não dá para entender ainda bem o caminho que ela quer seguir. Mas eu deixo eles muito tranquilos quanto a isso. Isso é bom, né? Vem do exemplo que você teve essa liberdade. Se fosse hoje, fosse o Ricardo metalúrgico aqui. Imagina, meu pai queria muito que eu fosse metalúrgico. Meus tios queriam que eu fosse muito policial, né? Todos eles eram policial, sargento, sempre para essa área. Então eu ficava assim, não, vai ser policial. Não, ele vai ser metalúrgico. Não, vou ser contador. Mas uma coisa que é muito importante, porque você já falou para nós que você foi influência para 4 crianças, né? Sim. Você tem os seus 2 sobrinhos, o Alessandro eu conheço muito bem, ele segue muito seus passos, você influenciou ele e a irmã dele, você criou muito próximo o Raul e você tem a Isabela, a Belinha. Uma das coisas que eu vejo que você é muito exemplo, apesar de você dar liberdade da escolha da profissão deles, você influenciou muito, levando eles para um caminho. Que caminho é esse? Eu quando vi, né, voltando à história, meu pai metalúrgico, a empresa dele mudou para Barueri. Nós saímos da Brasilândia no ano de 1994. Então
há 30 anos atrás, nós viemos para Barueri, a época que o cavalo, o boi passava no quintal de casa. Você saía assim na janela falando, mano, que isso, mãe? Eu lembro disso, porque assim, ali no São Silvestre era muita terra, não tinha a quantidade de casas que tinha hoje, né? E aquilo me deixava extremamente perdido. Falava, eu vim morar na fazenda, na roça. Antigamente, o leite, o cara entregava em casa, nas garrafinhas, assim. Era nesse nível. Não tinha farol em Barueri, quando eu mudei. Era só as rotatórias, não tinha nenhum semáforo em Barueri. Então, pra vocês verem o nível de quando eu mudei pra cá, isso eu estranhei muito. Como o Barueri evoluiu. Como o Barueri evoluiu e eu já morava naquele fervo em São Paulo. Então foi uma drástica, né? muito drástica, né? E eu vim pra cá em 94. Eu lembro como se fosse hoje Copa do Mundo. Foi no ano que o Ayrton Senna faleceu, se eu não me engano também. Foram coisas que ficaram marcadas. Primeiro dia de aula, eu entrei numa escola, chamava Engenho Novo 2 lá. Professor, lembro como se fosse hoje, professor Hamilton, falou nome, número e série, prova. Primeiro dia de aula, eu tirei nota baixa, que eu não entendia nada do que ele estava falando, fiquei frustrado, não queria morar aqui. Você vê como é que são as coisas, né? E ali minha irmã começou a conhecer algumas pessoas da igreja evangélica Assembleia de Deus. Começou a conhecer algumas pessoas, começou a namorar com um rapaz e começou a ir para a igreja. Mas eu nunca quis contato. Nunca me imaginei. E aí ela sempre chamava, vamos. Aí teve um dia que eu fui. E o dia que eu fui foi um dia que eu saí correndo antes do culto. Foi uma festa de jovens num galpão ali no São Silvestre. Acho que pastor Isaías, se eu não me engano. E ele começou a profetizar e falou muito forte comigo e eu fui embora. No meio da palavra eu saí. Só que aquilo ficou, sabe? Martelando. Aí depois ela me chamou de novo, eu demorei pra ir, aí eu fui mais uma vez, né, pra fazer a vontade dela. Tudo isso é a mãe do Raul, né? E aí eu já comecei a tocar com os meninos da rua, pagode, já comecei a ir pra outro caminho. E aí teve um dia que ela me chamou, falou, vamos. Aí eu falei, não vou, porque lá eu não vou poder tocar, não vou poder cantar, não vou poder fazer nada. Ela, não, vai que lá você vai poder cantar pra Deus, tá? Aí eu até brinquei, então eu posso cantar pagode? Né? Pagode, eu posso cantar pagode? Ela, pode. Então minha irmã visualizava algo que eu não via. E um dia eu tava numa festa com os amigos, um domingo à noite, umas 18, 19 horas mais ou menos. E eu tava na festa e do nada veio aquele desejo. Eu falei, eu vou pra igreja. Meus amigos, como assim? Vai pra igreja? Eu falei, não, eu vou pra igreja. Não, que eu vou pra igreja. Aí eu saí da festa e eu fui pra igreja. Cheguei lá, a igreja estava vazia. Você vai lembrar, seu pai tinha ido pro Camargo. Ele tinha saído do São Silvestre. Verdade. E as meninas do Gesto foram pra lá. E a igreja estava vazia. Nesse dia. Eu falei, nossa. E o pastor começou a pregar e aquilo falou comigo. Na hora do apelo, o que aconteceu? Saí correndo. Fui pra casa. Eu quero, mas não quero, sabe? Tem algo aqui. Tem algo. E começou a incomodar. E eu não dormi aquela noite. De domingo pra segunda eu não dormi. Eu queria muito uma mudança de vida, mas não queria renunciar a nada. E aí eu fui na casa do pastor Juvenal. Nunca vou esquecer isso. Fui na casa dele. Cláudio todo feliz. Não, pai, ele quer aceitar Jesus. Eu falei, eu acho que é isso aí. Aí ele falou, mas o próximo domingo eu vou. Ele falou, não precisa ser o próximo domingo não. Ajoelha aqui, na sala dele. Assim. Ajoelha aqui agora que eu vou fazer uma oração por você. E daquele dia em diante minha vida mudou. E no próximo sábado era culto de jovens. E aí minha irmã começava, vamos lá no culto de jovens. Aí eu falei, não conta nada, a gente combinou de não contar nada e fazer surpresa. Ela, passa aquela camisa que você gosta. Tá? Pra tentar agradar. Minha irmã nunca desistiu, né? Aí eu falei, não, eu vou, esse sábado eu vou. Mas eu quero também, vou de gravata, igual você. Aí ela comprou uma gravata e eu fui. Mas era o primeiro dia que eu iria. E aí na hora que os jovens foi cantar, o pastor Juvenal falou, a gente tem uma notícia aqui. Nosso irmão Ricardo aceitou Jesus essa semana.
é o novo componente dos jovens. Aí eu fui caminhando para os jovens, minha irmã chorando. E aí de lá para cá a gente sempre seguiu os caminhos, cada dia melhorando, né? Tentando seguir um caminho, ser diferente. E de fato aí sendo inspiração para essa juventude que quer se encontrar, que quer algo diferente, quer viver um extraordinário de Deus. Deus tem algo muito além do que a gente pensa, né? A gente às vezes não imagina como Deus pode usar as nossas vidas para abençoar outras vidas. Então de lá para cá eu venho vivendo, sabe, o extraordinário de Deus. E por isso que eu acho que é a referência do meu sobrinho, né, de tê-los ali próximo, de querer ter uma vida, né, consagrada a Deus, né? E eu acho que isso é muito importante, né? Estamos caminhando a cada dia. É isso aí. E a gente vai agora para um rápido break de um dos nossos patrocinadores, que eu digo que é um dos melhores, vocês vão entender o porquê. Mas eu quero deixar uma pergunta aqui, que eu quero pro Rick, assim que voltarmos desse pequeno break, eu quero que você responda: como é conciliar uma vida ministerial com uma grande vida empresarial? Logo depois do break, você vai responder essa pergunta. Legal. Marceneiro, quer ter mais dinheiro no seu bolso? Vem para terceirização com a Chapa Forte. Aqui você elimina erros, diminui custos e minimiza a mão de obra necessária para a execução do seu projeto. E quer mais? Com isso você aumenta a sua produtividade e o número de projetos que você consegue atender por mês, gerando mais lucro no seu bolso. Isso é a terceirização que nós promovemos para você. Vem ser parceiro Chapa Forte. É isso aí, olha que propaganda maravilhosa. Eu amo esse garoto propaganda. Bacana, hein? Gostei. Que simpático, né? Conheço ele. Faz tempo que eu não vejo. Bom, Ricardo, deixamos uma pergunta para você, que é como conciliar uma vida ministerial com uma carreira, com uma empresa de sucesso. E eu gostaria que você falasse um pouquinho disso para nós. Legal, bacana. Assim, vamos partir do princípio que todos nós temos 24 horas. Qualquer um de nós aqui. Então, você tem 24 horas. Você também, né, Arthur? Sim, eu tenho 24 horas. Todos nós temos 24 horas. Então, por que você vai dizer assim, eu não tenho tempo? Se todos nós temos 24 horas. Então tudo parte do princípio, para mim, de prioridade. Tudo é uma prioridade. Como é que o Paulo consegue ir para academia todos os dias? É uma prioridade para ele. Então, para conciliar a vida ministerial, a vida profissional, a vida acadêmica, porque eu não posso parar de estudar, e a vida pessoal, que é a vida familiar, tudo vai de uma planejamento. Você tem uma agenda bem feita, uma agenda compartilhada. Hoje eu tenho a minha agenda compartilhada com a minha esposa. Então, peraí, para ir para a igreja precisa ter uma agenda? Precisa ter uma agenda, senão o cliente marca uma reunião no dia que você tem culto. Gestão do tempo. Então não existe, entende? Que não existe eu não tenho tempo. Existe prioridade. Quando a pessoa te dizer não tenho tempo para sair, é porque ela não tem a prioridade daquilo. Então tem alguns encontros, né, alguns cultos que são importantes e que eu não posso faltar. Então eu preciso que isso esteja na agenda. Por exemplo, hoje nós temos um compromisso à noite. Legal. Tá marcado que hoje eu não marco nada à noite. Um dia da semana, à noite eu tiro para ficar com a família. O que a gente vai fazer? Às vezes nada, mas o fato de eu estar presente é importante. Então, mas vamos em tal lugar. Hoje eu não posso. Hoje eu tenho um compromisso marcado. Marcado. Tem um cliente meu que as reuniões são à noite. Então tá lá, vamos marcar. Fechou essa data aqui. Se alguém me chamar para outra coisa, eu já tenho. E é muito importante a gente falar sobre isso, né? O pessoal fala muito da vida profissional, a vida familiar, a vida... Não, gente. A vida é uma só. São áreas da sua vida que você precisa administrar. Por quê? Às vezes você vive intensamente a vida profissional e de repente aquilo se encerra, aquele ciclo se encerra, parece que você morreu todas as outras vidas.
Então esse é um cuidado que nós precisamos ter. Tem gente que começa a namorar, só vive o namoro, tudo é a vida do namoro. E os amigos ficou para trás, a área profissional ficou para trás, a área acadêmica ficou para trás. E quando esse relacionamento para, parece que todas as áreas morreu. Então você precisa ter o equilíbrio. A gente precisa ter o equilíbrio. A vida é uma só, mas se você tem as suas áreas dentro dessa vida que você precisa administrar, um horário para sua família, um horário para o seu trabalho e um horário para o seu ministério. Então é assim que a gente vai. Sou perfeito? Não, mas eu tento sempre ali manter as minhas agendas bem alinhadas para que a gente não possa fugir de nada. E para quem não conhece o Ricardo, acha que a gente tá falando de não, mas ele só frequenta uma igreja. Não, ele é um dos grandes líderes aqui do ministério que ele frequenta em Barueri, e ele gestiona um grande grupo que é o grupo setorial de jovens, é isso, Ricardo? Exato. Nós estamos há 6 anos ajudando a liderança do setor, né? A nossa igreja ela é segregada por setores. Então a cidade de Barueri, ela possui 33 igrejas do mesmo ministério, Assembleia de Deus, Ministério do Belém em Barueri. Então setor 10, que é a cidade de Barueri, possui 33 igrejas. Quero ver quem é da Assembleia de Deus, Ministério Barueri, deixar seus comentários e falar assim, esse aqui é meu líder. Esse é meu líder. Então nós temos uma liderança em cada congregação e nós estamos na sede com os líderes, com os jovens da sede, que hoje está em torno de 50, 60 jovens na sede, e nas congregações, quando se une todos, a torno de 700 jovens. Aí, 700 jovens? 700 jovens em Barueri. Uau! E aí eu tenho uma missão durante o meu ano inteiro letivo, né? Um ano de janeiro a dezembro, eu visito todas as congregações. As 33? As 33 congregações, a missão de uma vez, minimamente por ano, eu ir lá. Ou em um culto de jovens, ou no congresso deles de jovens, todas fazem uma festividade, ou em um ensaio. Então eu tenho também um planejamento, e aí eu vou, essa já fui, e aí eu vou, de fato, se fazer presente. Porque você ser líder e ficar somente escalonando as atividades, ou dizendo o que tem que fazer, é muito fácil. Então, aquela palavra tamo junto, ela é bonita, tamo junto. Eu aqui, você aí, né? Tô junto e você ir lá. Então eu gosto desse contato, eu faço questão. Semana passada eu estive em uma delas, foi muito bom revê-los. Então eu faço-me presente. Como? Agenda. Eu preciso ter uma agenda, porque que dia que eu vou nessa congregação? Se você pensar, são 33. Legal, mas final de semana por mês só tem 4. Se você for pensar nisso, você tem 48 sábados, 50 sábados, são 33 congregações. Então há um desafio para que eu possa cumprir essa agenda ministerial que eu gosto bastante e faço com todo amor, todo carinho, né? Se a gente conseguir inspirar a vida de um jovem e um jovem venha mudar de vida, transformar o seu caráter, ser uma pessoa melhor, eu acho que para mim o resultado ele já é válido, né? Resultado já é positivo. Já é positivo. Trabalhando já é suficiente. E assim, Ricardo, você contou aqui que se encontrou após culto de jovens, hoje lidera aí grupo de jovens, seus filhos estão aí na juventude. No geral, como lidar com essa fase? Eu que sou mentor de jovens, então eu sei as frustrações os primeiros relacionamentos, de pensar no futuro, então ainda em desenvolvimento, então é uma fase complicada de se lidar. Como lidar com tantos jovens assim? Eu acho que se torna um pouco mais fácil por a gente ter passado por essa juventude e começar a mostrar as suas experiências. Sempre falo para o jovem, de repente você está passando por algo, está enfrentando algum problema que eu já passei. Então não hesite de nos procurar para se aconselhar, para pedir um direcionamento, para, às vezes só conversar. O jovem, ele muda de temperamento muito rápido, muda de ideia muito rápido. Eu fui líder de adolescente. Adolescente, querendo ou não, você consegue ainda, ele está numa formação de caráter, então você consegue trazer ele mais perto de você.
né? Você faz um cachorro quente em casa, leva todo mundo, você ganhou eles. O jovem não, o jovem trabalha, o jovem já tem uma independência financeira, mas uma vez que você consegue mostrar para ele que você está junto com ele, você ganha ele. Então, essa empatia, se colocar no lugar dele, entender que ele tem as limitações, mas trazer ele para perto, mostrando, poxa, eu vou te ajudar, eu já passei por isso, vamos lá. Eu acho que com a experiência de vida, você consegue aí mostrar para essa juventude que é possível vencer. Nós vencemos, então você também consegue, né? E jovem, a gente traz sempre por exemplos. Eles vão se basear nos exemplos. Conversa é maravilhoso, flui bem, mas exemplo é tudo. O que você realmente é, o que você realmente demonstra. E o exemplo que às vezes a gente até acaba usando muito, de falar, mas na minha época, quando eu tinha sua idade, era assim. Porque quando eu tinha 20 anos, eu era outra mentalidade, eram outros tempos também. E eu tenho que entender que hoje a geração é diferente, que hoje, então eu preciso acolhê-lo, entender que ele também está passando por uma situação diferente, outro momento, outra época. E isso que você trouxe é empatia. É você realmente entender o jovem, você se colocar no lugar tanto das frustrações quanto dos sonhos dele. Falar, ó, tô aqui com você, o que você... Realmente, é o real de pode contar comigo. Mas não é aquele, conte, mas não conte. Mas prefiro que não conte. Conte, mas não me ligue, né? Não, mas é realmente demonstrar assim, esse empenho. Imagina, a gente não tinha um WhatsApp. Então eu via a minha esposa nos finais de semana e era um horário bem limitado. Eu ligava pra ela, vocês vão saber, mas era uma ficha assim, redondinho. Você tinha que colocando a ficha pra ligar no orelhão, pra ela poder a gente se conectar. Hoje é muito, deixa eu te ver, já clica e já tá num vídeo, né? Então mudou muito, né? Mudou muito. Só que você tem que usar a tecnologia ao seu favor. O conhecimento ali. Por exemplo, a gente que está à frente de um trabalho, uma besteira que você fala, o cara pega o celular assim, peraí, deixa eu ver. Tá errado isso aí que você falou. É na hora que eles consultam, né? É na hora que eles consultam, na hora que clicou assim, ele já vê que tá errado, né? De fato tá errado. Então, você tem que tomar muito cuidado. E fora as doenças desse século, né? Eu sempre falo que você tem hoje a depressão, que é o excesso do passado. Aí você tem o estresse, que é um excesso do presente, e você tem a ansiedade, que é o excesso do futuro. Então imagina, as pessoas não estão vivendo dentro do seu tempo determinado. O passado é para você usar de experiência, já foi, e não trazer à tona agora o que aconteceu no passado. O seu presente, você quer fazer tudo agora, o que você pode amanhã você vai fazer. Ou isso aqui é semana que vem. Você fica sofrendo e fazendo tudo agora e acabando tendo um estresse. E a ansiedade são coisas que ainda nem aconteceram, nem chegou o momento e você já está sofrendo agora. Então, o jovem ele vive muito intensamente essas doenças que nós estamos enfrentando hoje, né? Eles intensificam um pouco mais, porque até os 24 anos o cérebro ainda não está totalmente desenvolvido, né? Principalmente ali o córtex frontal, que é o responsável pela razão. Então ele acaba sendo muito emoção. Qualquer situação acaba sendo mais intensificada no jovem, isso inconscientemente. Então, realmente, a frustração de algo que fez errado no passado, de uma decisão errada, ou a ansiedade precedendo o futuro, de querer conquistar isso, de querer sonhar com aquilo. Mas tudo isso vem de um monte de decisões que precisam ser tomadas. Então, quando ele está ali no colégio, terminando o terceiro, a pressão vem para que faculdade você vai? O que você vai fazer? Então ele precisa tomar decisão. Aí daqui a pouco tá namorando, o pessoal, e aí? Vai casar? Tem que casar. Aí ele já tem que casar. Não, preciso comprar casa, fazer festa. E é muita decisão que ele tem que tomar e faz com que ele fique desse... Sabe? E agora? Para que lado eu vou? E fica sofrendo. É aí que entra uma liderança espiritual para direcioná-los, né? Então, quando o trabalho do pai junto com a liderança espiritual está bem alinhado, a gente consegue. Mas eu já ouvi de pais dizendo: quando você tiver filho, você cuida do seu. Né? Não precisa ficar mandando meu filho fazer as coisas. Então, imagina como isso chateia. Você só quer ajudar,
né? E de repente você recebe uma dessa, né? É isso que eu falo que faz dar certo uma liderança que você tem dado. Por quê? Porque você vem da consultoria. E aí, querendo ou não, você, seja empresarial, seja ministerial, você trabalha de forma consultiva. Você chega para os pais e fala assim, olha, eu tô aqui trabalhando com seu filho porque ele precisa disso, disso, disso. Você chega na empresa, você fala assim, olha, eu tô trabalhando nisso aqui é por causa disso, disso, disso. Então, das duas formas, você trabalha na forma consultiva. Você acredita, por você ser um consultor de sucesso, tem trago frutos para o seu ministério? Ajuda muito, muito mesmo. Uma na questão do planejamento, né? Para você ser um líder hoje, você precisa estar à frente de decisões, mas você precisa ter uma equipe te ajudando, né? Então hoje, para gerir 700 jovens do setor, eu tenho aproximadamente uma equipe aí de 30 pessoas. Uau. Dividido, porque aí eu vim segmentando. Né, para fazer uma boa estrutura é a mesma coisa que uma empresa. Então eu tenho pessoas que cuidam da secretaria, que é o cadastro de todo mundo. Aí nós temos aí a tesouraria para fazer os recursos, gerir os recursos. Aí eu tenho os regentes que precisam cuidar da música, né, de trazer as ideias, qual música a gente vai implantar dentro desse conjunto. Debaixo dos regentes você tem o pessoal da banda que vai tocar, você tem o pessoal do back que vai fazer o reforço, ou seja, a gente tem uma estrutura de pessoas. Então você traz esse viés e esse conhecimento de liderar, porque liderar não é mostrar o caminho, e sim dar o desejo, né? Libertar o desejo deles liderarem. Não é só simplesmente mostrar o caminho, mas você tem que despertar neles o desejo de liderar. Então você tem toda essa equipe para trazer para perto de você, para mostrar. Como você consegue? Com as técnicas que a gente aprende fora também da igreja. Então você vai trazendo para esse ambiente isso fluir de uma forma. Por isso que as pessoas, como é que você consegue? De manhã você está num lugar, à tarde você está em outro. E tudo isso ajuda. Então desde por onde eu passei, todas as experiências, sejam profissionais ou ministeriais, me ajudam a executar hoje uma boa liderança. Com certeza. E para você ver a importância de organização e planejamento. Perfeito. Mesmo na vida profissional, quanto na vida pessoal Ministerial. e na ministerial, você precisa ter esse planejamento, essa organização, essa estrutura segmentada para você ter sucesso naquilo que você se propõe a fazer. Nada mais é de onde você está, para onde você vai e o que você vai fazer. Isso, qualquer planejamento não foge disso. Quais os recursos que você tem? Onde você está? O que você tem em mãos? Para onde você quer ir? Eu quero chegar lá, legal. O que você precisa para chegar até lá? Isso é um planejamento. Fez esse planejamento, você consegue reportar isso para a equipe que está contigo. E aí sim, todos alinhados, porque ninguém vai para uma corrida sem saber quantos quilômetros é ela e como é que é o percurso. Quilômetro, é 5 quilômetros. A estratégia é diferente. Tem que ser mais rápido para você chegar, porque é só 5 quilômetros. Não, ela é de 20. Opa, então ela é uma resistência. Então, entende como um planejamento muda a estratégia de como você vai executar. Depende muito, né? O que você vai fazer. Então, isso ajuda bastante. Ricardo, e você consegue lembrar ou algo que te marcou de um sucesso que tem ou na vida ministerial com esses jovens, de alguém ter transformado de vida e hoje você usa isso como exemplo, ou até mesmo no lado profissional, alguma empresa que você pegou ali que já estava quase prestes a fechar as portas e se recuperou e hoje é sucesso? Quais seus maiores orgulhos, tanto na vida profissional quanto ministerial? Na vida ministerial a gente tem vivido coisas extraordinárias. Então, que eu acho que uma das bênçãos que um jovem pode alcançar hoje é o casamento. Então, vários jovens que nós conhecemos em toda essa trajetória e almejavam, sabe, um casamento saudável. E aí nos procura falando, nos ajuda ali, ora por nós, sabe? Ora, nos ajuda para que Deus mande uma pessoa, de repente, uma pessoa boa, né? Que possa ali construir uma vida. E eu acho que nesses 6 anos a gente já participou aí de uns 20 casamentos, pelo menos. E isso me deixa feliz, né? Porque entenderam o propósito de Deus. E eu sempre vou dizer, né, que quando você cuida da obra de Deus, Deus está cuidando de você.
Deus está cuidando da sua casa, Deus está cuidando do seu ministério, Deus está cuidando dos seus negócios. Então, quando pessoas se aproximam de nós e entendem o propósito de cuidar da obra de Deus, é extraordinário o que eles vivem, né? Então, muitos casaram, né? Hoje tem suas famílias constituídas, e isso para um líder de jovem é muito importante, saber que ele passou pela juventude e você conseguiu de alguma maneira ajudá-los a passar por esse período que é um pouco nebuloso, né? A juventude ela é cheia de emoções. E na parte profissional, sim, temos um cliente que ele foi muito marcante para nós e tem sido até hoje, que foi a pedido de um amigo, né? Que falou: meu pai tá com uma empresa e tá querendo fechar, não sei como é que tá. Eu sei que não é seu porte, você pega empresas maiores, mas a empresa é pequena. E vai lá. E eu fui. E graças a Deus tem dado muito fruto. A gente tem conseguido fazer um bom trabalho e hoje ver eles bem posicionados. Uma empresa grande que por onde eu vou eu falo dessa empresa. E a gente vai fazer quase 4 anos que está prestando um trabalho para ela. E de fato virou a chave, né? Assim, em questão de funcionários, eu acho que está 3 ou 4 vezes mais de quando eu cheguei. De faturamento, 10 vezes mais. E, sabe, galgando aí outros patamares, né? Então isso me deixa muito feliz. Para mim é um motivo de orgulho, porque a gente fez parte, né? Então quando a gente faz parte, a gente se sente... Eu me sinto honrado por ter a oportunidade também. Né? E para você entender, nunca despreze os pequenos. Você não sabe que o pequeno pode ser a sua porta aí de prosperidade lá na frente. Então, mesmo que eu trato uma multinacional, é o mesmo que eu trato uma empresa com 4 funcionários. Então não tem essa distinção. Eu acho que Deus honra por essa humildade também. E é isso que eu quero falar para você. Se você tem uma empresa de médio porte e acredita que ela pode se tornar de um grande porte, você precisa de ajuda. Deixa aqui nos comentários, fala assim: eu preciso de ajuda, porque eu acredito que a Somamos tem solução para você. É isso, Ricardo? Com certeza, né? Então não espere chegar em dias difíceis, em momentos difíceis, para poder pedir uma ajuda. Claro, a gente vai ajudar, mas pode ser que leve mais tempo do que você imagina. De repente é o fato de você já pedir uma ajuda para você pular para um outro nível, né? Estruturar a sua empresa e até saber se a sua empresa ali de fato ela é consistente e ela vai te dar a rentabilidade que você espera, né? Então a gente está pronto para atender os clientes que nos procuram, com certeza. Da mesma forma que nós colocamos que busquem mentores, vocês que precisam crescer emocionalmente também, curar dores, sempre busquem um mentor para te ajudar nessa parte. Mesma coisa no lado profissional. Busca uma consultoria, busca um profissional especializado naquilo que às vezes não é o seu forte. Você precisa de ajuda. Não tente desbravar aquele mar sozinho. Exato. Porque às vezes vai nadar e não. Se você estiver rodeado de pessoas especialistas no assunto que você precisa, com certeza você vai mais longe. Não tenha dúvida disso. Ricardo, nós já estamos indo para o final do nosso podcast. E nós temos... Rápido. Demais. E nós temos aqui um costume que chega no final do podcast, nós viramos a mesa, onde o entrevistado se torna o entrevistador. E nesse momento, você agora tem a oportunidade de fazer uma pergunta para mim e um para o Arthur, trazendo o seu conhecimento e a sua expertise. Legal, legal. Eu vou fazer para o Paulo primeiro. Paulo, hoje... Você já se julga que você já encontrou o propósito de Deus para a sua vida ministerial? E profissionalmente, de 0 a 10, em qual escala você está aí? Onde você quer chegar? Sendo 10, onde você quer chegar, e 0, de onde você partiu? Essa pergunta, ela é forte. Por quê? Porque tem uma famosa frase que diz assim: só sei que nada sei. Mas quanto mais eu busco o meu propósito, eu já sei que meu propósito é transformar vidas. E quanto mais eu busco conhecimento para isso, eu percebo que eu não tenho conhecimento, porque tudo que eu adquiri é tão pequeno comparado àquilo que Deus tem para mim.
E se eu quero transformar vidas, eu tenho que saber que aonde eu estou transformando vidas. Se eu estou dando uma consultoria para gestores, para empresários que também querem mudar de vida, eu sei que ali eu estou cumprindo meu propósito. Se eu estou dentro da minha empresa, a Chapa Forte, e eu ajudo a um marceneiro, a um projetista, ou arquiteto a realizar um sonho deles, eu sei que estou cumprindo meu propósito. E quanto mais longe eu chego, eu sei que eu só posso fazer aquilo que é cumprir meu propósito, que é transformar vidas. Então, se eu estou num púlpito pregando, falando ali para algumas centenas de pessoas, e eu falo assim, algo que transforma a vida, talvez de um jovem, como foi você lá atrás, eu sei que ali é meu propósito. Só que eu sei que muito mais eu posso cumprir um propósito de outras formas. Até estar aqui no podcast hoje, eu sei que ao falar uma palavra, incentivar alguém a buscar conhecimento, a fazer com que alguém saia da onde está e chegue num lugar diferente, eu sei que isso também cumpre um propósito. Então você fala assim, de 0 a 10, quanto você já está cumprindo o seu propósito? Em certos aspectos eu posso falar que de 0 a 10, 100%. Só que você está cumprindo da melhor forma possível, aí é onde que eu me pego no conhecimento. Como eu posso chegar para mais pessoas? Aonde eu posso alcançar? Porque eu acredito que o que eu tenho para transformar vidas pode impactar milhões de pessoas. Eu só preciso chegar a esses milhões. Legal, muito bom. E pro Arthur, né? Deixa eu pensar aqui. O que você pode fazer de diferente para mudar a vida de alguém, por exemplo? O que você pode contribuir para? Porque a gente reclama às vezes muito da sociedade, né? Do governo, tudo. A gente tem essa do nosso natural fazer, né? Puxa, isso aqui precisa melhorar, isso aqui tá ruim. Mas o que você pode trazer, o que você pode contribuir para mudar a vida de alguém ou mudar uma sociedade? Ótima pergunta, Ricardo. Estamos conectados. Estava aqui pensando justamente na resposta do Paulo, pensando um pouquinho sobre mim, enquanto ele respondia, e veio a calhar exatamente o que eu estava pensando aqui. Eu vou falar o que o Paulo falou referente a propósito também. Eu sempre fui um questionador, eu sempre fui incomodado com o mundo. Em que sentido? De ver as coisas e pensar, poderia ser diferente, querer a solução do mundo. Então pensar, poxa, por que se tem guerra? Para qual sentido disso? Para que isso? Tão mais fácil resolver de tal forma, e via o mundo político de tal situação, falar, eu quero entrar nesse meio também, eu quero resolver os problemas, eu quero fazer a diferença. Então sempre fui nesse sentido, aonde eu estava, eu querer fazer a diferença para mudar a realidade, né, daquela situação. Então já pensei do lado político, faço gestão de hospitais, então sempre penso no paciente, mas num todo, queria mudar tudo que estava acontecendo e inconformado com as coisas que via que poderia ser diferente, até realmente virar a chave e falar, poxa, peraí, sozinho eu não vou mudar o mundo, sozinho eu não consigo resolver todos os problemas, mas eu posso solucionar o problema de uma pessoa por vez. Eu posso fazer aquela corrente do bem. Se eu organizar aqui, se eu acertar, se eu conseguir fazer a diferença na vida daquela pessoa, aquela pessoa ela vai sair, ela vai fazer a diferença na vida do pai, do filho daquela pessoa, e isso vai estendendo, isso vai multiplicando. Então eu comecei, eu acho que foi a virada de chave, de entender que o meu propósito de vida também é fazer a diferença, é continuar buscando a diferença para o mundo, fazer um mundo melhor, mas entendendo que eu não vou fazê-lo como um todo, mas o que eu puder fazer, aquilo que eu puder melhorar, eu sei que é a minha contribuição que eu estou deixando para ele. Com certeza. Uau. Muito bom, gostei. Maravilhoso. Já dá até para eu participar aqui fazendo perguntas. Pode ser nosso convidado. Mas é legal, assim, eu acho que o ambiente que a gente está, né? Então a gente tem que sempre pensar as mesas que a gente vai sentar, tudo isso tem um propósito. De repente vocês vão sentar em mesas que eu não vou conseguir chegar. Vocês vão ter acesso a pessoas que eu não vou ter. Então é que a gente possa transformar de fato as pessoas que estão próximo da gente, né? É isso aí. Exatamente. Ricardo, eu sei que a Somamos é uma grande empresa,
Pra mim, uma das melhores consultorias, eu tô vendendo peixe do Ricardo sim, porque eu conheço o produto, Isso aí, Paulinho. mas pra mim uma das melhores consultorias para empresas de médio a grande porte, conheço o trabalho do Ricardo, só que isso só acontece porque tem um propósito. Sim. Então, eu gostaria de deixar aqui, imagine que agora o Pode Mudar está sendo transmitido para os 4 cantos dessa terra. E você tem a chance de deixar uma mensagem de vida, uma mensagem sobre como você gera transformação para todos os ouvintes do mundo. Eu gostaria que você deixasse essa mensagem que vai impactar milhares de pessoas. Olha que, principalmente na vida do empresário, muitos não crescem por medo. O medo, ele cega pessoas. O medo enfraquece pessoas, a ponto de ele não conseguir mais ter forças para continuar. Então, no primeiro obstáculo, ele quer parar. No primeiro mês de baixa de faturamento, ele quer desistir. No processo trabalhista que ele recebe, ele já acha que tudo está acabado. Mas a Bíblia diz que seja forte e corajoso. Então, a mensagem que eu trago hoje é: seja forte e corajoso. Não temas. Eu sou contigo. Uau. Forte. Os medos não podem fechar a sua visão para que você não enxergue onde Deus possa te levar. Então, teve um dia ruim, vai para casa, toma banho, abraça sua esposa, beija seus filhos, dorme e amanhã comece novamente, que vai ser um dia melhor. Então não tenha medo. Siga no teu propósito, busque se conectar com pessoas boas que vai te ajudar. Não desista no primeiro obstáculo e busque pessoas que possam te levar para um segundo nível. Essa é a mensagem que eu deixo para todos. Forte, corajoso, não desista. Uau! Isso é importante. Até tem a frase do Nelson Mandela, né? Coragem não é a ausência do medo, Não é ausência é do enfrentá-lo. Isso aí. Importante. Jesus nunca disse que nós teríamos vida mansa. Nenhuma das. Ele veio nesse mundo, ele viveu como homem aqui. Por onde ele passou, em nenhum momento ele disse que nós teríamos vida mansa, vida tranquila. Mas ele disse que estaria conosco em todos os momentos. É isso aí. Nós vamos passar por dificuldade, nós Sim. vamos ter um luto na nossa família, nós vamos passar por desemprego, né, um problema financeiro, nós vamos passar por tudo isso. Mas a nossa esperança e o que nos consola, o que nos dá força é que Ele estará conosco em todos os momentos. E é assim que a gente segue. Todos os momentos Ele está conosco. Maravilhoso. Ricardo, Isso, queria tem sido. agradecer aí pelo seu tempo. Daria pra passar a tarde ouvindo aqui. Sim, Passar aí, entrar horas e horas adentro. uma aula, né? Mas a gente tem que encerrar. Mas as pessoas querem conhecer mais o Ricardo. Onde que as pessoas encontram? Onde que as pessoas conhecem mais o serviço da Somamos? Deixa aí seus contatos. Vamos lá. Então, as nossas redes sociais estão aí. somamosconsult.com.br, nosso site. Nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Somamos Consult também. Pode nos buscar. Estamos aqui em Alphaville, no centro comercial, então nosso escritório. Tem um WhatsApp também, 11 98181 9192 ou 2450 3500, o nosso telefone também. Entre em contato, fale conosco. É isso aí. Você que precisa de uma consultoria, Somamos está à disposição. Mas o Ricardo, como ele disse, ele não é somente um consultor, ele tem toda ali gestão de 3 empresas, é pastor, líder de jovens, currículo é grande. Queria mais uma vez agradecer todos que nos assistem. Arthur, mais uma vez, dê suas redes sociais. Vamos lá. Redes sociais, Mentor Arthur Lima. Ok? Segue lá. Você me encontra como Paulo Henrique Oliveira Oficial. E aqui você acha as redes sociais do Pode Mudar também. Mas eu quero deixar um convite para você nesse episódio. Gostou? Deixe seu comentário. O Ricardo já te mudou a sua vida, seja da sua empresa, como pastor. Deixa aí os comentários. Se tem gostado do nosso conteúdo, deixa o lobinho marcando, porque o Pode Mudar tá crescendo cada vez mais.
Isso aí, gente. Vamos lá. Lembre-se sempre, consultoria, ajuda. Então, vamos buscar informação, vamos buscar de quem tem a nos oferecer. Então, se você está em dúvida aí, assiste esse episódio, viu o quanto é agregador, o quanto pode modificar a sua empresa, o quanto você pode crescer, e vai atrás de consultoria, vai atrás de crescer. Esse é o caminho e sucesso para você. Segue o Pode Mudar, que o crescimento está aqui. Obrigado por todos. Obrigado a todos. Obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.